Você já passou horas estudando, fechou o caderno e no dia seguinte parecia que nunca tinha visto aquele conteúdo? Se isso já aconteceu com você, respira fundo. Isso é mais comum do que você pode imaginar. E sabe por quê? Porque o cérebro humano, ele não foi feito para aprender, memorizar sem propósito. Ele foi feito para aprender de forma estratégica. E hoje eu vou te mostrar o que a ciência já descobriu sobre a memória e como você pode aplicar isso imediatamente nos seus estudos para concursos. E mais, eu vou te contar os erros mais comuns que os concurseiros cometem e que acabam sabotando a própria memória. No final desta aula, você não vai só aprender como a memória funciona, mas vai também ter um passo a passo prático para transformar o jeito que você estuda hoje. Então, fica comigo até o fim, porque essa pode ser a virada de chave que você estava esperando para finalmente ver o progresso real nos seus estudos. São 12 minutinhos no máximo, 10. Mas vamos lá, o que a ciência diz sobre a memória? Um dos maiores neurocientistas da história, Eric Kandel, que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2000, ele mostrou que a memória ela é fruto de mudanças físicas nos neurônios. Ou seja, cada vez que você estuda, o seu cérebro literalmente se transforma. Pequenos filamentos, chamados de sinapses, ficam mais fortes ou mais fracos, dependendo da forma com que você aprende. Isso significa que aprender não é algo abstrato, mas uma mudança biológica e real. Aqui no Brasil, o professor Ivan Esquerdo foi um dos pioneiros a mostrar que a memória tem várias etapas, ou seja, aquisição, consolidação e evocação. A aquisição é quando você entra em contato com o material, com a informação. É aquele primeiro momento quando você lê, assiste uma aula ou escuta uma explicação. A consolidação é quando o seu cérebro organiza, conecta com outras memórias e guarda a informação em redes neurais mais estáveis. A evocação é quando você consegue recuperar aquilo que aprendeu. E é nesse ponto que muitas vezes o concurseiro sente o famoso branco. Se uma dessas fases falha, você esquece. É simples assim. É justamente por isso que tanta gente estuda muito, mas sente que não retém quase nada. Por causa das grandes já te contaram as grandes mentiras, né. E eu vou te falar a verdade, eu preciso ser sincero com você, concurseiro. Sabe aquela técnica de passar horas relendo a mesma apostila, sublinhando marca-texto colorido e achando que isso vai fixar? A ciência mostra que isso é uma ilusão. Pesquisas de psicologia cognitiva, como as de Michael Eysenck, apontam que a simples releitura gera apenas uma falsa sensação de domínio. Você olha para o texto marcado e pensa: "Ah, claro, eu já sei isso". Mas, na verdade, é só o seu cérebro reconhecendo o formato visual e não lembrando do conteúdo de verdade. Seu cérebro tá dando chave em você. Essa é a falsa familiaridade, engana muita gente na hora de responder uma questão objetiva ou escrever uma resposta discursiva. A informação não vem. O resultado, frustração. Você sente que está estudando, mas que não evolui. E o pior, esse ciclo se repete, porque muitos insistem nas mesmas técnicas, falhando, acreditando que é só questão de aumentar as horas de estudo e não é. O concurseiro cai nessa armadilha, tá gastando energia, porque construir memória de verdade ele não vai conseguir. Então tá, o que realmente funciona? O que realmente funciona é a ciência. A ciência da memória, ela nos dá muitas respostas claras. Primeiro, atenção plena. Se você está lendo, mas pensando lá no WhatsApp, você vai esquecer. O cérebro não grava sem foco. Estudos mostram que a atenção é a porta de entrada da memória. Sem ela não existe aquisição. Segundo, revisão ativa. Em vez de reler, tente lembrar sem olhar. Pergunte a si mesmo: qual era o conceito mesmo? Qual era o artigo da Constituição mesmo? Esse esforço é o que fortalece as sinapses. É o chamado efeito de teste. Terceiro, descanso. A consolidação da memória acontece quando você dorme. O Ivan Esquerdo, ele mostrou que o sono é essencial para transformar a memória de curto prazo em memória de longo prazo. Não adianta nada você virar à noite, você perde justamente a fase que a memória se fortalece. Quarto,
associações. Quando você conecta o que estuda com exemplos práticos, a chance de esquecer vai cair drasticamente. Um exemplo muito importante, interessante, é se você estuda direito constitucional e lê apenas um artigo. Não faça isso. Imagine um policial, numa ocorrência, aplicando aquele princípio. Isso faz o cérebro entender que a informação tem valor. E mais, técnicas como mapas mentais, resumos tópicos, autoexplicação e até ensinar alguém ajuda a reforçar a evocação. Quando você explica em voz alta, está testando a sua própria memória. Mas veja bem, pensa na memória como se fosse um cimento fresco. Quando você joga o cimento, ele precisa de tempo para secar. Se alguém pisa em cima da hora, estraga tudo. Com o cérebro é a mesma coisa. Se você enche de conteúdo, mas não dá pausas, não revisa, a memória ela não consolida. Essa metáfora que eu falei para você é essencial. Não adianta estudar correndo sem deixar o cérebro respirar. O segredo não é estudar mais, mas estudar da forma correta. Tá. E qual é o resultado disso, então, na prática para você, concurseiro? Quando você aplica técnicas baseadas em ciência, você sente mais confiança na hora da prova. Você percebe que lembra de detalhes que antes sumiam da sua cabeça. Você reduz a ansiedade, porque não depende da sorte, mas de um processo real de aprendizado. Você também começa a ganhar tempo, porque em vez de ler 10 vezes e esquecer, você lê uma vez bem feita, revisa com inteligência e fixa. Isso gera motivação, porque você percebe progresso. É a motivação que gera consistência. É por isso que alguns alunos conseguem evoluir rápido. Não é porque eles são mais inteligentes, mas porque aprenderam a usar o cérebro a favor deles. E tem mais, tá? Quando você estuda certo, sobra energia para outras coisas. Você pode manter a sua vida social, treinar, descansar. Isso, por mais incrível que pareça, também melhora a memória, porque o cérebro funciona melhor em equilíbrio, certo? Entende isso aí? Veja bem, e a ciência continua avançando. Estudos de neuroimagem, como os de Stanislas da Rene, mostram que o hipocampo e o córtex pré-frontal trabalham juntos para criar mapas mentais. É isso mesmo que você está ouvindo. Mapas mentais do que você aprende. Esses mapas mentais ajudam a organizar as informações em padrões que o cérebro reconhece mais facilmente. Entendeu? Então, pesquisas também indicam, tá? Que quanto mais sentidos você envolve no aprendizado, visão, audição, escrita, fala, mais forte fica a consolidação. Isso é o chamado aprendizado multissensorial, ou seja, ler, escrever, falar em voz alta e até se testar em simulados faz muito parte do processo. Então, grava isso que eu vou te falar agora, estudante. Memória não é questão de sorte ou de nascença, é questão de estratégia. A partir de hoje, abandone essa releitura passiva, comece a usar a evocação ativa, foco real, descanso adequado. E olha aí, na próxima aula eu vou te mostrar como é que a neurociência explica o medo antes da prova. Quer saber? E como transformar esse medo em combustível para sua aprovação. Então se inscreve no canal agora, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com quem também está estudando para concurso nessa luta aí, porque aqui você aprende a estudar com base na ciência e não em achismos. Porque aprender não precisa ser difícil, precisa ser estratégico. Até a próxima.